Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe, do alto da cabeça à planta dos pés, ricamente e poderosamente. A palavra está em Segundo Reis, de capítulo 2, de verso 1 em diante, onde fala do profeta Elias. O profeta Elias, ele foi um profeta de grande relevância para o Senhor. Tudo que o Senhor pedia para o profeta fazer, ele fazia. Onde tinha que ele, onde o Senhor direcionava para ele ir, ele ia. O que o Senhor pedia para ele fazer, ele fazia. O que o Senhor pedia para ele profetizar, ele profetizava. E tudo acontecia de acordo com o Senhor, como o Senhor usava o seu filho, usava o seu servo. Então, o profeta Elias tinha alguns discípulos que andavam junto com ele, mas quem mais se destacou entre eles foi o amigo Eliseu. Eliseu andando junto com o profeta Elias. Eles criaram um vínculo, um laço muito grande e andavam muito juntos, mas chegou o tempo de Elias partir. O Senhor, nosso bom Deus, falou com Elias, com o profeta Elias, que era chegado o tempo dele deixar a vida terrena e estar perto dele. E ele passou essa mensagem para o seu amigo, para Eliseu. Eliseu realmente ficou um pouco abatido, mas quando os seus amigos, discípulos, contou essa partida de Eliseu, ele disse que já sabia, mas que não queria tocar no assunto. Ele ficou abatido, mas ele entendia que chegado o tempo e ele tem que ser obedecido. E ele, hora nenhuma, ele deixou o seu amigo, deixou o profeta Elias. E ficaram muito juntos. Elias queria até estar um pouco mais nesse dia, nesse momento, queria estar até mais um pouco só, mas hora nenhuma seu amigo o abandonou, o deixou, e o Senhor marcou um encontro com o profeta Elias no Rio Jordão, que ali seria o momento de ser arrebatado. E ele pediu para que Eliseu ficasse, né, lá um pouco mais distante, mas ele não foi, mas ele não ficou, ele acompanhou até o Rio Jordão. E os outros discípulos ficaram, ficaram em um local mais distante, mas Eliseu não ficou, acompanhou o seu amigo até o Rio Jordão. E a caminho, quando eles estavam indo para esse momento, o profeta Elias perguntou a Eliseu, de ver que Eliseu estava triste, perguntou o que era que ele podia fazer por ele. Ele disse: quero que você deixe o seu poder profético comigo. Mas ele disse que seria algo que estava longe do poder dele, mas que se Deus fizesse essa transferência para ele, por ele estava tudo certo. E ele pegou o manto dele e abateu sobre as águas, e o rio separou as águas e eles passaram a terra seca. E nessa travessia, eles conversando, continuando a conversar, quando chegou o momento, terminou a travessia, veio os cavaleiros do Senhor e arrebatou Elias. E Eliseu ficou com o manto de Elias. Ou seja, o Senhor na palavra diz que aqueles que ficam muito perto do profético, do profeta, e que quer muito, almeja muito ser profeta também, o Senhor faz essa transferência de dons, faz essa transferência de unção,
E não foi diferente com o profeta Elias e o profeta Eliseu, ou seja, Eliseu ainda não era profeta, era discípulo, mas com a partida quando Elias foi arrebatado pelo Senhor, é, e ficando o manto com Eliseu, os poderes profético e a unção que Elias tinha, o Senhor transferiu para seu amigo, porque conheceu o coração de Eliseu, sabia a confiança, sabia a intimidade que ele tinha, a amizade que ele tinha com Elias. Então o Senhor fez essa transferência entre Elias e Eliseu. E quando os discípulos viu Eliseu retornando e fazendo a mesma ação que Elias fez, colocando o manto sobre as águas, e as águas se separando e ele pisando em solo, eles viram que o poder de Elias tinha ficado com Eliseu. E no verso 11 diz assim, meus irmãos: eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo puxado por 2 cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: Meu pai, meu pai! O Senhor sempre foi como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E, olhando para o céu, já não podia mais vê-lo. Então, pegou suas vestes e rasgou em 2 partes. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, formando um caminho por onde Eliseu passou a seco para a outra margem. É isso aí, meus irmãos. Dessa forma foi a partida do profeta Eliseu. E Eliseu ficou e o Senhor derramou a unção do profético na vida de Eliseu. Meus irmãos, o Senhor, ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer isso, e ele também viu a amizade entre eles, a confiança, a sabedoria de Eliseu, querer estar perto, junto com seu amigo e ajudando nas tarefas, ajudando no que tinha de fazer. Então, o Senhor fez e o Senhor faz essas transferências. Glórias a Deus por isso, nosso Pai é maravilhoso. Eu oro para que a gente venha ser amigos como Eliseu e Elias foram, e que essa transferência desses proféticos que o Senhor tem, dessas pessoas proféticas que as pessoas têm colocado perto das nossas vidas, que a gente tenha andado junto, que está pertinho ali da gente, que haja uma unção e uma transferência também vindo do alto, vindo do Senhor em nossas vidas, assim como foi com Elias e com Eliseu. Elias foi no momento que foi arrebatado e Elias ficou fazendo o profético que estava sobre a vida de Elias. Eu vou orar para que o Senhor nos capacite mais e mais e mais, para que a gente venha ser profetas entre a nossa casa, profeta entre os nossos, profeta do Senhor entre a palavra, para levar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, a quem precise, a quem o Senhor nos enviar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, Pai, orando e também sobre o seu poder, sobre a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Sabemos que só o Senhor pode
fazer essa transferência. Só o Senhor pode nos usar e nos capacitar para levar a palavra, para ser um profeta na vida dos seus e nós sermos usados como o profeta Elias foi. E também que aqueles que o Senhor colocar próximos da gente, que o Senhor derrame também essa graça, essa unção e esse poder, porque só o Senhor pode fazer essa transferência, Senhor. Assim como foi na vida de Elias para Eliseu, que assim o Senhor nos use ricamente e poderosamente para sermos filhos que venha ter uma relevância, meu Pai, no seu reino, na sua glória, para que o ide do Senhor seja proclamado. Amém? Glórias a Deus. Oh, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Esta foi a palavra. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.